A Frente Nacional dos Prefeitos demonstrou apoio à reforma tributária durante uma audiência pública no Senado. Acompanhe a partir de agora com Bruno Pinheiro mais informações. No plenário do Senado, os prefeitos demonstraram apoio à reforma tributária, mas alertaram para questões como a criação do imposto de valor agregado. Pelo texto, o tributo vai concentrar o imposto sobre bens e serviços, com a arrecadação indo para os estados e só então distribuída aos municípios. O presidente interino da Frente Nacional de Prefeitos, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele disse que a questão é um dos pontos de alerta e afirmou que se a instituição do IVA fosse benéfica, países que adotam o sistema, a exemplo da Argentina, não teriam mais de 100% de inflação. É lógico que existe todo um estudo técnico, mas objetivamente, num ponto crucial, real, a gente não pode, evidentemente esperamos que tenha um crescimento, mas não é, pelo exemplo da Argentina, dizer que isso vai resolver os problemas, vai aumentar a nossa economia. Ainda segundo o prefeito de São Paulo, as projeções apontam que com a APEC, cidades perderão receita. O secretário extraordinário da reforma do Ministério da Fazenda, Bernard Api, admitiu que a proposta terá efeitos sobre os cofres dos municípios, mas deixou espaço para discutir o apelo dos prefeitos. Nós estamos falando de um efeito em 50 anos, em que no máximo em 50 anos um ente poderia ter uma perda de participação de 26% no total da arrecadação, só que muito provavelmente em 50 anos o efeito da reforma tributária sobre o crescimento da economia e sobre a receita dos entes é maior, será maior do que esses 26%. Nós estamos falando em 15 anos um efeito que no cenário otimista pode chegar a 24%, em 50 anos pode ser um efeito ainda maior. Esse é um ponto fundamental da gente entender no debate da reforma tributária, é um jogo de ganha-ganha, no agregado todos ganham. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou que todas as demandas dos entes federativos serão ouvidas para a construção de um texto duradouro. Essa matéria não somente é a mais importante, mas seguramente também é a mais complexa. Ela atinge os interesses materiais de todas as empresas, de todos os trabalhadores, de todos os consumidores, de todos os contribuintes, de todos os entes públicos da federação. Não importa a classe social, a escolaridade ou a atividade laborativa. Todos os brasileiros serão por ela alcançados. O texto da reforma tributária já recebeu mais de 250 emendas. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, já prometeu entregar o parecer até o fim do mês de outubro. Eduardo Braga entregou a Rodrigo Pacheco o resultado de um estudo feito pelo Tribunal de Contas da União, que ajudará na consolidação do relatório. Os técnicos do TCU avaliam que a alíquota do IVA será de 27%. Para o órgão, o texto é positivo para a economia. Nós estamos exatamente em conjunto com o Tribunal de Contas da União, em conjunto com o Ministério da Fazenda, avaliando exatamente o tamanho dessa trava e de que forma esta redação deverá ser elaborada para que nós tenhamos segurança jurídica e transparência no que vamos fazer para dar absoluta tranquilidade ao contribuinte e ao setor produtivo brasileiro. O parecer do Tribunal de Contas ainda defende, por fim, a criação de um órgão de controle externo do Conselho Federativo e que fará a gestão de quase R$ 1 trilhão em receitas.